Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar de novo! A gente sempre começa o nosso bate-papo trazendo aquele convite que é importante, né? Para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece e acompanhar cada conversa, cada convidado novo. Hoje eu vou ter a oportunidade, olha só que legal. Ela faz entrevistas com as pessoas incríveis, retira, extrai coisas inimagináveis. E hoje eu que vou ter a oportunidade, o privilégio de conversar com Denise Rothenburg. Olá, pois é, né? A gente está acostumada sempre estar desse lado aí do balcão, agora eu tô do outro. Vamos ver. Como Muito boa tarde para todo mundo. Aí bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque hoje em dia, qualquer hora. Isso é muito legal, né? Que a pessoa quiser, né? Verdade, muito legal. Bom, isso é muito bom, porque já foi muito diferente, né? A nossa profissão. Sim, sempre com hora marcada, aquela coisa. Como é que é essa posição agora, Denise, de a entrevistada? Tchan, 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 tchan. Sei lá, vamos ver, né? Vamos em frente. Você pergunta e eu respondo. Mas a gente que acompanha, lê, está sempre ali nas redes sociais próximo de você, no Correio Brasiliense e tal, a gente tem a impressão de que a notícia chega de uma forma muito suave para você e tal. Como é que é essa produção para você da notícia, da informação que a gente tanto precisa, que a gente gosta, mas que ao mesmo tempo é uma labuta para você que está ali no dia a dia? Como é que é isso? Olha, a busca pela notícia, pela informação, especialmente a informação exclusiva, ela não mudou. Ela continua da mesma forma que se processava lá na década de 80, que foi quando eu comecei no jornalismo. Por quê? Política é olho no olho. Como dizia meu chefe, que foi meu coordenador de política na sucursal do Globo, Rodolfo Fernandes, ninguém dá off de 2 às 6. Então você tem que tomar café, almoçar, procurar as pessoas durante, se tiver um jantar ali, essa coisa que na minha família sempre foi assim, eu tenho um jantar hoje do partido tal, na casa de não sei quem. Tá, eu vou, porque lá eu encontro as pessoas, elas estão num ambiente mais relaxado e elas podem falar coisas que numa entrevista formal elas não falam. Isso é fundamental para quem quer cobrir política. A gente tem que acompanhar diariamente. E não tem essa coisa de você trabalhar só no horário de expediente. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, esporte, que eu amo também, né? Teoricamente, está acontecendo uma competição, tem um jogo, um pré, tal, tem um horário meio que definido. De madrugada não se espera que muita coisa aconteça para quem cobre futebol, por exemplo. Pode até acontecer. Mas na política não, é o tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? E na época da Lava Jato, era 6 horas da manhã. Caramba. Que começava. Tem uma operação hoje, ai meu Deus. E com emoção. A gente já corria e com emoção. É assim, né? Mas como diz um político me disse um dia, olha, tem 2 filas, né, para quando você vai nascer. Uma é com emoção, outra é sem emoção. Eu também entrei com emoção, né, porque a gente fica ali nos altos e baixos da política, mas eu gosto. E tem que gostar, porque para você acompanhar ali o dia a dia, é uma função, a gente como repórter, né, colunista, repórter, para mim, a pessoa nunca deixa de ser repórter. Não importa a função que ela esteja. A gente tem que acompanhar diariamente. E a política é como aquela novela, né? Parece uma novela mexicana, porque não termina nunca. Aqueles capítulos intermináveis, aquela coisa. Então, passional. Exatamente. Então, mas o acompanhamento é diário. E também é uma editoria em que muitas vezes uma frase, uma aspas, diz muita coisa, mas às vezes o silêncio também, né, Denise? Dependendo da forma como a pessoa... É o olhar, né? A forma como... numa reunião mesmo. Hoje em dia, eu vejo muito assim, às vezes, uma solenidade no Palácio do Planalto. A maioria dos repórteres está olhando para baixo, papapá, digitando o discurso da autoridade ali. E, às vezes, na plateia, tem ali um falando no ouvido do outro, um olhando de cara feia para o outro, aí o cara vai falar alguma coisa. Eu já presenciei várias cenas assim, eu não sei de precisar agora uma cena, um exemplo assim. Uma reação. Mas ali tem, por exemplo, de repente está lá um ministro discursando, aí a Dilma, ai que saco, fazia aquela cara assim, entendeu? Então são coisas, o próprio Bolsonaro também às vezes tem umas reações assim, então a gente tem que ficar de olho, né? O olhar fala muito na cobertura política. É muito importante a gente estar em loco. Por isso que, e essa coisa também da pandemia, né, que a gente ficou muito trabalhando de casa e por telefone,
foi muito ruim. Pelo menos eu não gostei muito não. Sim. Porque a gente tem que ir para o Congresso, conversar com as pessoas, tem coisas que ninguém fala por telefone, ainda mais hoje em dia, que a gente não tem mais celular, é uma rádio comunitária. Então, você tem que, né, tem o olho no olho, para mim, na cobertura política é o mais importante. É um jogo... Pensar também, né? É um jogo de pôquer, as reações às vezes dizem muito mais do que... Com certeza, nossa, tem muita coisa assim que a gente tem que pensar bastante, né? Não é aquela coisa também de você pegar o declaratório e pai já tira logo de uma vez. Por exemplo, essa semana tá aí essa conversa do Bivar, do Luciano Bivar, que é do União Brasil, com o ex-presidente Lula. O PT, o presidente Lula, o ex-presidente Lula prometeu a ele, se for eleito, você pode ser presidente da Câmara. Aí o pessoal do União Brasil, hoje de manhã, a conversa já está até lá no blog da Denise, no site do Correio, diz o seguinte, olha, o Lula está vendendo para ele terreno na Lua, entendeu? Porque o PT jamais vai aceitar, se o PT fizer uma grande bancada, jamais vai aceitar dar para o Luciano Bivar a presidência da Câmara. E isso é um jogo que só vai começar depois que tivermos a configuração do Congresso para o próximo ano, que é uma coisa que a gente só vai conhecer em outubro. De fato, para quem é um especialista como você, dá para fazer esse tipo de projeções e tal. Mas a gente sabe que futurologia em política é muito complicado. O que a gente pode cravar, assim, pá, dia 3 de outubro? Dia 3 de outubro a gente amanhece com isso. O que você acha que vai ter acontecido depois do dia 2? O Congresso continuará mandando no país. Certo. Isso você pode cravar com certeza. Não muda. Independentemente de quem for o presidente da República, o Congresso já adquiriu poder. Ao longo de... Olha, outro dia eu vi um estudo, de 2009 para cá, o Congresso vem conquistando o poder sobre as decisões do país. E como foi isso? Primeiro, teve ali aquela questão que medida provisória que não for votada, ela perde a validade. Agora, o presidente da Câmara também cria uma comissão mista para analisar as medidas provisórias e ela só passa a trancar a pauta do parlamento no momento em que ele fizer a leitura desta MP no plenário da casa, ele pode mandar direto para a comissão e só fazer a leitura depois que a comissão analisar. Enfim, o presidente da Câmara, hoje ele tem muito mais poder. Como era antes? As medidas provisórias chegavam, se elas não fossem votadas, elas entravam em vigor automaticamente. Agora é o inverso, elas caem, elas perdem a validade. Portanto, o Congresso tem o poder de mando sobre essas MPs, essas medidas provisórias. Além disso, elas não trancam mais toda a pauta do parlamento. Eles fizeram ali de um jeito que, proposta de emenda constitucional, as PECs, né, a medida provisória não tranca a análise de PEC, nem de projeto de lei complementar, só de projeto de lei comum. Ou seja, então todos os outros tipos de leis, os parlamentares passam na frente das medidas provisórias. Muitas vezes projeto deles mesmos. Ou seja, então, eles têm aí esse poder de mando sobre a legislação, que inclui também as políticas públicas. E aí a gente tem qual foi o outro grande passo do Congresso nessa tomada de poder. O orçamento da União. Eles passaram a ter as emendas impositivas. Primeiro foram as emendas individuais, depois vieram as emendas de bancada e de comissões, e agora temos as emendas de relator, que é chamada aí de orçamento secreto. Esse panorama, essa realidade que você destacou para a gente, já começou a ficar mais latente e evidente com a Dilma, com o que aconteceu com o impeachment, ou desde antes a gente já tinha essa situação? Ela veio num processo, né? Certo. Ali em 2015, quando o Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara, aí a gente tem ele vem com uma emenda constitucional, essa parte das medidas provisórias começaram a empoderar o Congresso lá atrás com Aécio Neves, presidente da Câmara, e vieram num crescente, né, até chegar em Eduardo Cunha, que vem com a impositividade das emendas ao orçamento. Ele foi o primeiro presidente a fazer isso. Aí depois foi
veio num crescente, né? As emendas de comissão, de bancada, que aí já foi, se não me engano, na outra gestão. E agora veio essa emenda aí, o orçamento secreto. Porque antes o relator, ele só chegava e dizia lá, tem que corrigir aqui uma vírgula, ficou faltando não sei onde. Eu tinha as emendas de relator. Mas aí não, agora ele mexe ali sobre o dinheiro, ele avançou sobre o dinheiro, que era o executivo que dizia para onde ia. Logo, ele hoje está aí mandando. O Congresso manda no orçamento, define as políticas públicas e eles não vão querer perder esse papel. Porque é o seguinte, poder, depois que você conquista, tchau, acostuma querido, com a história. né? Não libera mais para ninguém. Então, depois que pega a caneta, não larga. Acabou. Aí qualquer presidente que vier vai ter que negociar com os congressistas, com o presidente da Câmara, e vai precisar, Lula vai precisar, se for eleito ou Bolsonaro, seja quem for, vai precisar dessa gestão aí, esse final de ano com Arthur Lira. Porque ele é que tem o poder de mando, a caneta, até para tornar o Auxílio Brasil permanente e também para fazer ali o orçamento de 2023, que vai ser o primeiro ano do próximo governo, né? Independentemente de quem for o presidente da República. Fechando aí a sua pergunta, quem estará mandando no país é o Congresso Nacional. Denise, falamos um pouco sobre o Legislativo, né? Você falou sobre o Legislativo. Agora vamos falar sobre o outro poder. E para falar Qual deles? O Judiciário. E para falar do Judiciário, eu queria falar um pouco do início da tua carreira. Vamos lá. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Eu acompanhei todas as campanhas. Pois é, por isso que eu me formei em 86, não era governo Sarney. Por isso que eu estou te falando, trazendo essa história. Eu tenho a impressão que, de todos esses governos, o Judiciário, no governo Bolsonaro, Dilma também, mas no governo Bolsonaro é o governo em que o Judiciário acaba sendo, aparecendo mais em relação aos demais. Esse é o governo em que o Judiciário, tanto para o bem quanto para o mal, está o tempo todo sendo mencionado. É isso mesmo? Olha, eu acho que ele começou a aparecer mais ali desde o governo Lula. Certo. Se a gente lembrar bem, a gente teve o Mensalão, né, que foi um julgamento. Sim. Todo mundo acompanhou muito de perto, né? A ação penal 470, que foi um julgamento ali muito... Né? Ali o Supremo ganhou um protagonismo, certo, do qual essa ele não saiu mais. Uhum. Ele também gostou, né, da brincadeira, porque falou, esse negócio aqui tá legal. Aí depois veio o Petrolão, que eles também tiveram protagonismo, e é algo muito assim, porque eu vivo perguntando isso para o ministro Supremo, mas mudou não sei o quê, papapá, porque mudou o tipo o pedido lá que a defesa fez. Porque no início, eles chancelaram todas as decisões de Sérgio Moro, né, lá atrás. Sim. Eles não foram, olha, solta o Lula e papapá, aquela coisa. De repente, mudou. Aí você pergunta, mas peraí, o que mudou? Não, mas não sei o quê, papapá. Ou seja, é uma coisa que muita gente... Por isso que eu entendo até quem reclama do Supremo, porque foi uma mudança muito grande de posição. Tudo bem, mudou a configuração do plenário, mudou... Né, os atores do Supremo foram mudando ao longo do tempo. A gente teve mudanças, né, mudança na avaliação das leis, mudança nos pedidos também da defesa, eles foram feitos de outra forma. Mas as pessoas, quem não acompanha ali o dia a dia, não entende. Se para a gente é difícil, imagina para o grande público, né? Porque o Supremo não está ali para agradar ninguém, ele está ali para seguir a lei e a Constituição. Exato. E aí, enfim, eu acho que eles gostaram desse protagonismo e eles não vão largar esse protagonismo. E agora, no governo Bolsonaro, a gente tem no Supremo ali como quem impõe um limite às loucuras e também aos devaneios de uma ala mais radical da direita, que fala, nós não vamos aceitar o resultado das urnas, já teve aqueles ataques ao próprio Supremo lá em 2019, olha que a gente está aqui falando do período pré-pandemia. Sim. Né, que teve aquele negócio lá de morteiro na direção do Congresso. Né, as pessoas esquecem que 2019 foi um ano em que houve um confronto numa parcela. Aí eu não digo que todo mundo fala, porque a imprensa é toda contra o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro no final. Não.
eu dou ali o benefício da dúvida ao presidente da República, mas tem uma parcela dos apoiadores dele que foi para cima do Supremo, sim. Uhum. O que aquele deputado Daniel Silveira fez de ir para uma rede social e dizer, olha, eu tenho que matar, tem que isso, tem que aquilo, ele atacou diretamente o Supremo. Sim. O poder se defendeu e o fez dizendo, olha, meu filho, aqui tem limite. Há um limite entre a opinião e a ameaça. Uma opinião, ela não pode ser uma ameaça. Sim. Né? E foi isso, o Supremo impôs limites, o Supremo teve seu papel muito importante e continuará tendo nesse processo eleitoral, para que as pessoas conheçam e respeitem as 4 linhas da Constituição e respeitem a democracia. Denise, uma coisa que eu fico assim muito curioso, você tem um trabalho brilhante, muito relevante, e ao mesmo tempo um canal, seja nos veículos que você trabalha, seja nas suas contas de rede social, que é muito acompanhado e respeitado. Isso faz com que as pessoas tenham um interesse no pleno sentido da palavra interesse, não somente da curiosidade, como também tentar de alguma maneira. Como é que você consegue filtrar isso? O que é informação e o que é uma tentativa de manipulação? Olha, a gente tem que ouvir todos os lados. Certo. De uma notícia, né? Por exemplo, não dá para dizer, olha, o projeto X é prejudicial à população. Não, aí você vai lá e escreve, papapá. O PT acha que o projeto X é prejudicial à população. Não. Aí você tem que ouvir o governo, você tem que ouvir a oposição, você tem que ouvir todos os lados de uma conversa. Igual essa história do MDB com a candidatura de Simone Tebet. Ligava para a turma lá, aliada do Renan Calheiros, não, essa candidatura não vai ter, porque nós não vamos deixar essa candidatura acontecer, papapá. Aí teve muita gente que fez, o MDB não terá Simone Tebet como candidata. Tá, você ouve aquilo, em vez de você escrever, por isso que esse negócio de tempo real, às vezes a pessoa tem que tomar um cuidado, né? Porque aí você, em vez de você escrever, você liga para o outro, vem cá, ô fulano, e aí? O Baleia Rossi, que é o presidente do partido, Renan Calheiros tem ou não tem maioria para segurar uma candidatura de Simone Tebet? Ele não tem maioria. Aí você liga para o outro que diz que é aliado de Renan. Vem cá, e aí, o senhor vai votar contra ou a favor? Olha, não põe meu nome nisso não, mas eu não tenho nada a ver com isso, o Renan vai fazer isso por conta dele, eu não vou brigar com Baleia Rossi e não vou expor o partido a uma divisão num momento como esse, porque a eleição presidencial está em aberto, a gente não sabe se Lula ganha, se Lula não ganha, eu não posso querer levar o partido para Lula agora. Enfim, a gente ouve, aí você, com base, como você falou com muita gente, aí você liga para um, liga para outro, aí você vai construir a sua matéria. Eu digo todo dia, a gente tem que conversar e montar quebra-cabeça. Porque cada conversa é uma pecinha que você põe. Aí, uma determinada hora, quando você tem o tabuleiro ali montado, é que você vai escrever. No caso dessa candidatura presidencial, é o MDB sendo o MDB, né, Denise? Com certeza, o partido está dividido, está muito dividido. Eles fizeram o seguinte, lançaram a candidatura de Simone Tebet. Se der certo, ótimo, muito bem, eles estão lá para apoiar. Se ela não for para o segundo turno, eles vão continuar onde eles sempre estiveram, ou seja, um pedaço com um lado, um pedaço com o outro. E quem vencer, puxa o outro, né? Tenta ajudar ali o que ficou de fora. Não, olha, você apoiou aí o Lula ou o Bolsonaro, né? Independente aí de quem perder. Vem cá que eu dou um espaço aqui para você, a gente ajeita, te dá uma relatoria, você aparece, compõe, enfim. Eles sempre têm um jeito. O MDB sempre foi assim e eu acho que não vai mudar. Olhando como leigo, tem a impressão de que na eleição passada, não somente para os cargos majoritários, mas também para a Câmara, que houve uma preferência do eleitorado por aquelas pessoas que não se colocavam como políticos tradicionais. Foi isso que aconteceu? Em 2018. 2018, na eleição passada. Essas pessoas, esses eleitos, quando chegaram no Congresso, assumiram seus cargos ali nos bastidores, eles também se comportaram como não políticos ou logo de cara eles já entraram na história? Como é que foi isso? Olha, você que acompanhou. Eles começaram assim meio refratários, né, a uma convivência com ali era aquela história de nova política, né? Isso. Que acabou, virou pó esse negócio de nova política, porque
não é assim que a banda toca. A gente vê que hoje o próprio Bolsonaro saiu do PSL e foi, né, para o PL de Valdemar da Costa Neto. Ou seja, que nova política é essa, né? Ou seja, agora o Congresso estão todos na política. Não tem mais ninguém nessa candidatura e nessa campanha presidencial, pelo menos eu estou falando aqui daqueles, né, que tem ali um protagonismo maior. Você tem aí o Marçal, que é novo, né, que é um candidato, enfim, que não é da política e tal. Tem o Felipe Dávila, que também vem do Partido Novo, que é meio carreira solo ali no Congresso. Enfim, tem algumas coisas novas aí, mas que não tem muito espaço e nem vão ter espaço de campanha, porque tem partidos pequenos, não vão ter tempo de televisão, não tem uma grande rede na internet, né, nas redes sociais. A gente vê que Bolsonaro trabalha muito bem as redes sociais. Vai ter um peso, rede social? Eu acho que tem um peso. Tanto quanto na eleição anterior? Mas, olha, todos os analistas hoje dizem que a TV terá um peso grande, porque a internet, como a briga na internet é um xingando o outro o tempo todo, ali as pessoas estão sem, como é que chama? Não tem aquela imagem limpa para a pessoa poder avaliar o candidato de uma forma mais serena. A forma de avaliação, segundo todos os analistas estão colocando, será a TV tradicional, onde cada candidato vai se apresentar e o eleitor terá condições de fazer ali um balance sem a poeira, né, e os escombros da brigalhada que se dá nas redes sociais. Nós estamos falando do horário eleitoral ou dos debates? Horário eleitoral, principalmente horário eleitoral, né? Porque os debates, a gente está ouvindo aí que Lula não deve ir a 3, 4, Bolsonaro a mesma coisa. Vamos ver se eles vão mesmo, né? Porque a gente já viu que no passado eles não foram, né? Ali, bom, Bolsonaro não foi porque estava no hospital, né? Ele foi antes da facada. Ele compareceu a alguns debates, ia também ali às sabatinas. Ele teve aqui na sabatina que nós fizemos no Correio Brasiliense, veio ao CB Poder. Enfim, ele não se negava a dar entrevistas. Mas agora, ele como presidente da República, e ele se considera atacado diariamente pela imprensa, é possível que ele não compareça mesmo aos debates. Né? Lula também, como lidera as pesquisas, acha que não precisa ir a todos os debates. A CNN mesmo, que ia fazer o primeiro debate no dia 6 de agosto, cancelou. Quer dizer, o que também já não é legal. Lula e Bolsonaro não confirmaram, então vamos cancelar. Também não é assim, né? Porque há outros candidatos aí que podem se colocar e, de repente, cair na graça do eleitor. Porque essa polarização, embora ela esteja colocada, a gente ainda tem aí 60 dias até a eleição. Muita coisa pode acontecer. Então tem muita coisa ainda pela frente, a eleição está em aberto. Eu não acredito nem no já ganhou de um, nem no já ganhou de outro. E também não acredito que essa eleição se decida num primeiro turno. Certo. Mesmo com a pesquisa mais recente e tal. Mas sabe o que é? Essa pesquisa, ela retrata um momento. Entendi, um retrato. E a gente precisa, como ainda faltam 60 dias, o PT nunca venceu uma eleição no primeiro turno. Tanto ele quanto Jair Bolsonaro, eles têm uma rejeição alta ainda no eleitorado. Então é preciso a gente ver o que esses eleitores que rejeitam um e outro, ou que rejeitam os dois, vão fazer. Porque até agora eles não... eu acho que ainda tem... a gente ainda tem um espaço aí, embora pequeno, ainda tem um espaço que pode... sabe, dar uma balançada aí, né? Terceira via? Olha, a terceira via está difícil, mas não impossível. Porque em eleição a gente não, né, é aquela coisa, só dá para saber lá na frente. Tem o caso do Ibanez, por exemplo, que há 60 dias das eleições estava bem atrás nas pesquisas, né? Pois é, e ele se lançou candidato em agosto. Exato. Quando ele foi candidato lá em 2018, ele saiu candidato em agosto. Ou seja, então até o dia 5 de agosto, que é o último dia das convenções, né, estaduais e federais. Então, até lá a gente ainda tem aí uma janela para montagem das candidaturas e ainda tem até a data do registro, que se não me engano é 15 de agosto, ali o prazo final para o registro de candidaturas, e alguns partidos vão delegar suas
executivas a definição sobre candidatos, seja a governos estaduais, seja até a federal. Então, até o dia 15 de agosto, está tudo meio, né? Pode ter mudanças aí, vamos acompanhar. Ô Denise, eu fiz essa brincadeira com você sobre ser entrevistado e tal, e vou fazer uma curiosidade que eu tenho. Na tua vida pessoal, assim, com os teus familiares, com os teus amigos, eu imagino que eles devam ter muitas curiosidades. O que normalmente te perguntam, assim, quando sabem do teu trabalho? Que tipo de coisa, assim? Porque a gente que trabalha aqui nessa área, normalmente as pessoas têm, né? De música, tal, o que tal artista fala, tal. No teu caso, o que é a pergunta normalmente, assim? As pessoas vêm, e aí, o que vai dar eleição? Ou então fala assim, pô, eu soube que você imita a Dilma, imita aí. E é verdade? No que se refere. Mas essa, olha, eu já imitei a Dilma para Dilma. E ela? Ela é bem-humorada? Como é que é a Dilma? No trato pessoal, ela é uma pessoa extremamente agradável, pelo menos com a gente. Né? Muitos reclamavam e tal, mas com a gente ali, com as jornalistas, ela se dava muito bem. Uma vez ela fez um jantar no Alvorada, que estava um grupo de jornalistas mulheres. E ela chega, a Cristiana Lobo, minha querida amiga Cristiana Lobo, que Deus a tenha, vira e fala assim... Presidente, a Denise limita. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. A Cristiana achou que eu ia ficar sem graça, né? Aí eu falei, quer saber? Imito mesmo. Aí ela olhou para mim, a Dilma olhou para mim com uma cara assim. Aí a gente estava falando do ministro Lobão, era alguma coisa lá, que estava alguma coisa em pauta em relação a Minas e Energia, ele era ministro de Minas e Energia. Aí eu falei, por exemplo, a gente está falando aqui do Lobão, a senhora virar pro Lobão e falar assim, ô Lobão, eu preciso de você aqui agora. Ô Lobão, eu disse agora. Aí a Dilma regalou os olhos e disse assim para mim, se é para imitar, imita direito. Ô Lobão, é para ontem. E ela é formal assim... No CPF ela também é formal ou só ali como figura política? No dia a dia ela é formal assim, fala quadrado assim? Não, então... não, ela fala. Me vê uma água. Me vê uma água. Não, uma vez a gente foi gravar lá uma coisa com ela para Rede Vida, que eu faço também, né? Um programa lá, o Frente a Frente da Rede Vida, eu ancoro esse programa com o Zé Maria Trindade. E aí a gente foi gravar uma mensagem. Quando o Papa veio ao Brasil para o encontro da Juventude Católica, aí ela falava assim... Ô Anderson, vai buscar um copo d'água para mim, que era o assessor dela. E a gente assim falava, gente, ela foi bem agradável assim com a gente, né? Mas ela fala quadradinho mesmo. É o jeito dela, né? A gente tem que respeitar, cada um tem o seu jeito, mas a Dilma é fácil da gente imitar. Certo. Vou fazer uma parada aqui, que eu não sei se alguém já fez com a Denise, que é um ping-pong. Olha só, é um ping-pong. Pergunta a primeira coisa que vier na sua mente. Vamos lá. Que manchete que você gostaria que tivesse no Correio Brasiliense no dia 3 de outubro? Eu quero, para 3 de outubro, respeito às urnas, à democracia. As eleições transcorreram de forma segura, foi tudo tranquilo, as pessoas votaram, enfim, que seja a festa da democracia. Temos a capa então, a manchete. Agora, que notícia você nunca gostaria de ter dado? A morte dos meus amigos jornalistas, especialmente a minha amiga Cristiana Lobo. Tão nova, né? Nova. Tão querida, nova. né? Tão querida, porque eu acho que essas realmente, guerra, entendeu? É notícia que a gente nunca quer dar, né? A notícia é ruim, sim. Entendeu? Deputado preso, político preso, porque é necessário, mas são notícias que deixam a gente, né, para baixo, porque as pessoas já pagam tantos impostos, né, para ver aí essas manchetes de corrupção. Tá aí uma notícia que eu escrevi lá na década de 90. O título era assim, na Bahia, corrupção tem recibo. Caramba! Foi. Aquilo para mim foi assim, eu falei, gente do céu. Eu saí da cidade, Serra Dourada, no interior da Bahia, eu saí de coração pequenininho. Os caras roubavam por dentro. 1991, João Alves era presidente. Caramba. Ele era relator do orçamento, do orçamento.
Dos anões. Exatamente. Aliás, a CPI dos anões ainda não tinha saído. Eu e Rodolfo Lago. Uhum. A cobertura política com o orçamento começou assim. Um belo dia, eu estou lá no Congresso, me liga o Rodolfo Fernandes e fala: Denise, corre lá na comissão de orçamento que não tem ninguém na economia para cobrir aquilo lá. Eu falei: meu Deus, eu me lasquei. Né? Eu estava há pouco tempo no Globo, falei assim: e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Isso era 90, acho que era 1990. Falei: agora, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu não entendo nada de ORTN, dívida mobiliária, que era aquela coisa daquela época, inflação alta, né? Eu fui lá e comecei a perguntar, fui para a área que eu conhecia. Vem cá, o deputado, como é que vai, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação, quanto que vai para o meio ambiente? Eles diziam: olha, não sei não, minha filha, vai lá e pergunte lá para o relator, ele que sabe. Aí a matéria que eu fiz por absoluta incompetência na área econômica foi: comissão aprova orçamento sem ler. E aí o meu chefe virou para mim e falou assim: olha, a partir de hoje você fica na comissão de orçamento. Eu falei: ah, meu Deus do céu. Ele falou assim: porque esse olhar diferente é o que eu quero. E aí o Rodolfo Lago, que se formou comigo, trabalhou com a gente também no Correio Brasiliense depois, vira e fala assim: ah, vamos lá, não sei o quê, vai ser legal e tal. Aí a gente começou a ir para o gabinete do Suplicy, que era onde não tinha acesso como você tem hoje, né? Você tem lá o Siga Brasil, que você acompanha todo o orçamento. Naquela época não tinha isso. Então a gente ia lá para o gabinete do Suplicy, a assessora dele, a chefe de gabinete, a Eduíges, a gente dizia: a gente quer saber aí qual é o município que mais recebeu dinheiro e tal, de todo o país. A gente fez lá a lista e o município que mais tinha recebido dinheiro era Serra Dourada, um município pequenininho no interior da Bahia, ali perto de Barreiras, ficava umas 2 horas e meia de ônibus, mais ou menos. Eu sei que a gente foi. Aí o Rodolfo estava para ter, a esposa dele estava para ganhar neném, e fomos eu e o fotógrafo para a Serra Dourada. A gente chega lá, visita lá o projeto que tinha recebido mais recursos, era a construção de uma vila, de um conjunto habitacional. A gente chega lá, tem uma placa imensa: Vila João Alves. As casas não tinham reboco nas paredes, não tinham acabamento, era tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Não tinha água encanada. Meu Deus. E aí você pergunta para as pessoas: vem cá, como é que é isso? Eu falo assim: minha filha, agora eu tenho a minha casa. Eles falam assim: mas e esse negócio, a placa aqui, Vila João Alves, a senhora conhece ele? Nunca vi, não, senhora. Eu falava assim: mas por que a senhora, então, falou assim: olha, mas eu vou votar nele a vida inteira, porque ele falou que o prefeito disse pra gente que quem me deu minha casa foi João Alves. Aí saí de lá, fui conversar com o prefeito. Chega na prefeitura, ele fala assim: por que vocês estão fazendo aí? Aliás, quando a gente saiu da vila, já tinha um cara lá da prefeitura que veio ver: olha, tem gente estranha lá, o que está acontecendo lá e tal. Aí pega a gente, leva para a prefeitura. O prefeito fala assim: olha, está aqui. Entregou na minha mão recibos dos vereadores. Recebi X para fazer campanha para o deputado João Alves. Recebi Y para fazer campanha. Quase todos os vereadores, pelo menos, tinham recebido dinheiro do João Alves para fazer campanha para ele. E estava lá o recibo com a assinatura de cada um. Na hora de ir embora, aí eu falei: nossa, prefeito, que coisa, me dá uma cópia desses papéis aqui. Peguei as cópias, eu já estava virando para ir embora. Falei assim: me dê de volta. Esse é o presidente da Assembleia, esse eu vou guardar para depois. Botou na gaveta. Só o presidente da Assembleia Municipal. E aí eu saí da Câmara Municipal e eu saí com aquela cópia, né, que aquilo ali é um escândalo. Aí, quando a gente chega aqui, fui para Barreiras, lá eu comecei a escrever, que naquela época já tinha computador. Olha só. A 90, Disquete ali. Eram as tandes pequenininhas, que saía 5 linhas de texto, né, na tande. E aí liguei era o Ali Camel, o diretor da sucursal: corre para Brasília, porque essa matéria vai sair no domingo, não sei o quê. Eu falei: tá, tudo bem, vamos embora, vou amanhã cedo, a gente vai e já começa a escrever hoje aqui. Aí voltei, a gente escreveu e saiu a notícia: era: na Bahia, corrupção tem recibo. Por causa desta matéria, João Alves perde a relatoria do orçamento. Essa matéria saiu em outubro de 1991. Ele perde a relatoria e aí
Só que o Suplicy pede uma CPI, só que eles engavetaram o pedido de CPI à época. O Ricardo Fiuza, que também já faleceu, assume a relatoria do orçamento e depois a gente descobre que Ricardo Fiuza tinha pegado emenda rejeitada e botado como aprovada. A gente pegou isso tudo no papel, porque não tinha ainda... Daquele fio que vocês foram puxando. Daquele fiozinho que a gente foi puxando lá. E foi desse fio que saiu a história das vezes que ele ganhou na loteria dos anões, também. Mas aí, quando a gente fez essas matérias, a gente fez várias matérias de orçamento, ficamos eu e o Rodolfo lá, batizamos os anões. Acontece que vem a entrevista de Pedro Collor. Isso já em 92. Certo. Né? Já vem a entrevista de Pedro Collor. E aí o que eles fizeram? Eles arquivaram e engavetaram todos os pedidos de CPI do orçamento. E o que acontece depois? José Carlos Alves dos Santos é preso, que era assessor, né, da Comissão Mista de Orçamento, foi inclusive quem Fiuza colocou para conversar com a gente, para explicar o que tinha sido feito em relação ao orçamento. Lá nessa coisa dele pegar o orçamento que estava, emenda que estava rejeitada e colocar como aprovada e vice-versa, quando ele fez essa mudança no orçamento já votado em plenário, ele põe o José Carlos Alves dos Santos para explicar para mim e para o Rodolfo Lago o que tinha acontecido. Né? Não, olha, estava tudo certo. Nesse momento ele já era ministro de desenvolvimento, se não me engano, era bem-estar social do Collor. E aí a gente vai lá conversar com o José Carlos Alves dos Santos e tal, passa o tempo, fica tudo por isso mesmo, e aí vem a entrevista de Pedro Collor. E aquela velha máxima que valeu nesse caso, né? Quando você quer esconder um escândalo, você cria um maior. Aí, com a história de Pedro Collor, os congressistas fizeram a CPI do PC Farias e toda essa questão orçamentária foi para debaixo do tapete. E esse tapete só é levantado lá em 93, quando Itamar já era presidente e José Carlos Alves dos Santos é preso porque ele estava com dólar falso por causa tinha alguma coisa a ver na época, porque a mulher dele a notícia era de que ela teria sido sequestrada, e aí ele é preso, e com essa Elizabeth Lofrano, e depois descobre-se que a mulher dele morreu. A minha maior frustração na minha vida profissional é que, se eles tivessem levado a sério as denúncias que nós fizemos lá em 91, essa senhora poderia estar viva, ela poderia ter sobrevivido àquela maluquice, aquele escândalo e aquele roubo do dinheiro público que houve lá e foi detectado e apurado depois com a CPI do orçamento. Porque aí ele preso, ele dá uma entrevista para a Veja, e aí com essa entrevista da Veja que se faz a CPI do orçamento. Isso já foi ali, se não me engano, 93. Ou seja, 2 anos depois das primeiras matérias que nós fizemos. Por isso é muito importante as autoridades prestarem muita atenção agora nas reportagens que estão sendo feitas sobre esse orçamento secreto. Porque isso depois, lá na frente, a gente pode, se apurar agora, pode evitar um prejuízo maior mais à frente. No nosso ping-pong aqui, redação ou rua? Rua. Repórter dentro de redação cria limbo, não pode, tem que ficar na rua, tem que apurar, cria limo, né? Não é limbo, limo, cria limo. Então a gente tem que estar na rua mesmo, porque se ficar só dentro de redação, vai ficando ali cansado. É aquela coisa, olho no olho. Café ou água? Hã? Café ou água? Olha, água. Água. Chopp ou vinho? Vinho. Maior figuraça da política? Ai, tem tantas que fica difícil escolher uma. Algumas, então. Como assim, figuraça? Qual o sentido? Cheio de mania, engraçado, de bastidor, um monte de coisa, você sabe que... Ixi, mas não pode entregar a fonte, não. Não pode, não? Agora, figuraça, que era muito engraçado, que continua engraçado, José Múcio Monteiro. Figura. Que foi
foi presidente do Tribunal de Contas da União, foi ministro do Lula. Leve, canta, compõe, tem músicas dele, é uma pessoa bem leve. É uma figura. Ele diz assim, outro dia encontrei com ele na academia, há um tempo atrás, ele falava assim, eu tô aqui malhando, porque senão a alma vai embora. E ele fala assim. Senão a alma se cansa e vai embora. Excelente imitadora, gostei. Você desliga? Desligo, claro. E o que você faz quando você desliga? Eu deixo o celular para lá, faço minha ginástica, eu vou pro clube, faço minha massagem, adoro massagem, canto. Outro dia teve uma festa maravilhosa da minha turma de marista, 41 anos que a gente saiu da escola. Foi muito bom, foi um final de semana que eu me desliguei completamente. Eu larguei o celular para lá, porque teve festa na sexta-feira, festa no sábado, cantoria no domingo, e é tão bom a gente poder cantar, né? E ainda mais nesse momento, mais que nunca é preciso cantar. Complete a frase, o que ninguém sabe sobre a Denise é... O que ninguém sabe sobre você é alguma coisa que ninguém sabe sobre você. Uma mania, alguma coisa que você só faz lá na sua casa, na academia, não sei. Netflix. Filme de política ou não? Sou viciada. Não, série mexicana. Eu vejo com a minha filha. Ela adora. A gente estava vendo La Reina de Flow. Olha só. Você é de Brasília, então, para quem está assistindo a gente nas redes sociais do mundo inteiro, quando estiver em Brasília, vá. Uma dica de um lugar aqui em Brasília. À beira do lago. Pontão. Ali é tão bonito, né? Ali aquele passeio ali até o Parque da Asa Delta, né? Dar uma voltinha. Não deixe de ir ali, porque não é uma área tão agradável. Agradável também te receber aqui, conversar com você. A gente poderia estender esse papo muito mais, aprender mais, perguntar mais. Mas é bom que a gente já deixa mais uns 10, 20 episódios aí pra gente gravar com a Denise. Combinado, Paulinha? Várias temporadas. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada, Arthur. Olha, tudo maravilhoso. Adorei conversar com você e estou à disposição aí. Até a próxima. Adoro política. Toda vez que você quiser conversar sobre política, pode me chamar que eu venho. A gente se encontra... A tua arroba qual é? No Twitter, Instagram? @Deni Rotenburg. Uhum. Porque é pior Rotenburg, mas é esse mesmo, do Twitter, é @Deni Rotenburg. Você está nas outras redes sociais? Estou na rede social, Instagram, Facebook. Agora, a gente não tem muito tempo, né, de estar ali. Às vezes até eu falo, esqueci de botar lá no Instagram É muito chato. o negócio da entrevista. E há uma cobrança grande. A gente entende que o jornalismo, nesse aspecto, mudou. E a gente tem que entrar mesmo nas redes sociais. Agora eu vou devagarinho, porque eu acho o seguinte, entendeu? Não é o Instagram, não é o Twitter que pagam o meu salário. Então eu preciso trabalhar para o impresso do Correio Brasiliense, que o impresso ainda tem muito valor, porque de um site você tira tudo. Exato. Agora, do impresso não, tá ali, é documento. Ficou, tá registrado. Né? Então eu trabalho para o Correio Brasiliense, para o site do Correio, para o impresso do Correio, faço o CB Poder, faço o Frente a Frente da Rede Vida de televisão, CB Poder da TV Brasília, né? o Frente a Frente da Rede Vida de televisão, sou comentarista do Jornal da Vida, então sobra pouco tempo para quem não paga meu salário. Eu né? também acho. De apuração, né? O que eu apuro é lá que eu ponho, no site do Correio, no Correio Brasiliense. Eu acho que os jornalistas deviam prestar mais atenção nisso, sabe? Eu penso da mesma forma. E acho também que quem quer encontrar informação de qualidade, credibilidade, vai atrás. Sabe que você está no Correio, vai atrás de você, te segue, enfim. Não, eu sei que seu tempo está acabando, mas tem uma outra coisa que eu acho muito importante. Não, o tempo aqui é você que define. Porque é o seguinte, as pessoas agora, às vezes, ligam assim, mas você não põe sua coluna no WhatsApp. Eu falo, para que eu tenho que mandar minha coluna para todo mundo pelo WhatsApp? Eu penso da As pessoas têm que ter a noção, aquele negócio, né? Você quer fazer alguma coisa, levante-se. Sim. E vá fazer. Exato. Você quer uma informação de qualidade?
corra atrás dela. Exato. Porque nós, ou se eu ficar lá o tempo todo, como diz a minha mãe no tique-tique, que ela fala assim, larga esse tique-tique, que não, peraí mãe, estou aqui respondendo uma mensagem, que a minha mãe detesta quando você está com ela, no telefone é distante. É a regra. É a regra. A regra é clara. A regra é clara. Não, essa é o artigo 1º da Constituição da minha família. Mas eu achei importante você pontuar isso, Denise, pelo seguinte, porque o contrário também é muito perigoso. O que chega pra gente o tempo todo, né? Vamos dizer assim, gratuitamente, sem que a gente peça, muitas vezes vem recheado de desinformação, falta de apuração, parcialidade. Então, de fato, eu penso assim também. Você quer, vai atrás. Não é verdade? Verdade, com assim. certeza. Nada que é precioso fica assim. Tem que ir atrás. É claro. Obrigado pela sua... tem que garimpar. Né? Exatamente, essa é a palavra. Já temos outro corte aí, Paulinha, anota aí. Tem que garimpar. Gostei da sua presença aqui com a gente, Denise. E ó, você aí de casa, se inscreve no nosso canal, importante, ativa as notificações, acompanha também a Denise, ela colocou aqui todos os canais, os veículos que você encontra ela, tá bom? Em breve a gente volta com mais um episódio na TV Brasília e também nas redes sociais. Valeu!